Continuando o desenvolvimento da nossa aplicação, agora a gente vai criar um submódulo Postgres a partir do MySQL. Bom, aqui a gente tem um submódulo MySQL, a gente vai fazer uma cópia dele e vai alterar esse nome para Postgres. Aqui dentro desse módulo, a gente vai fazer todos os ajustes que a gente precisa para criar o acesso ao banco de dados, ao sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL. A primeira coisa que a gente vai fazer é ajustar os caminhos. Então aqui tem que ser Postgres. Foi o nome que a gente colocou. Aqui, Postgres. Aqui, Postgres. Apesar dos MySQL e do Postgres serem sistemas gerenciadores de banco de dados baseados em SQL, existem algumas diferenças de dialetos entre eles, então nem tudo vai funcionar. Além disso, o PHP não lida da mesma forma com o MySQL e o Postgres. Então, para a nossa aplicação continuar funcionando enquanto a gente trabalha com o módulo, veja, a nossa aplicação continua funcionando aqui normalmente, depois dessa criação do módulo, porque a gente não está usando. Para a gente continuar trabalhando essa aplicação usando o Postgres, a gente vai manter o MySQL enquanto a gente ajusta aqui o Postgres. Vamos criar aqui um arquivo de teste Postgres. Vamos mudar aqui o nome dele, teste.php. E aqui dentro desse arquivo, a gente vai fazer tudo que a gente precisa para testar o nosso PHP. Como a gente vai testar ele dentro dessa árvore de diretórios, a gente já coloca uma mudança de diretório para ele requerer os arquivos corretos. Aqui a gente já requeriu conexão, a gente pode já fazer o teste se ele dá algum erro quando a gente testa isso. A gente pode colocar um echo hello aqui e ele precisa de aparecer esse echo hello se essa conexão foi corretamente carregada aqui. Então a gente vem aqui, bota persistência barra teste.php, só que dentro de Postgres. Ok, ele fez o carregamento correto da minha conexão. Mas essa conexão, ela já consegue fazer um MySQL? Uma conexão com Postgres? Na verdade, não. O Postgres ele precisa de algo um pouquinho diferente. Ele precisa de uma string de conexão, né? String conexão. Essa string de conexão ela tem um formato próprio. Ele usa aqui host igual. A gente pode colocar o nosso hostname e aí espaço. dbname igual. A gente usa aqui o nosso database. O user, como o nosso usuário, tanto no MySQL, no Postgres, é o mesmo, a gente pode colocar aqui, né, username. E por último a gente coloca a senha.
que é password. Essa aqui é a string de conexão para o PSQL e a gente usou a forma orientada a objeto no MySQL. O MySQL suporta o PDO, orientado a objeto. O Postgres, até onde eu sei, não. Aqui a gente tem que usar um tipo procedural. Então a gente usa o PG Connect e a nossa string de conexão. Vamos ver o que tem de errado aqui. 2 iguais. Então aqui já tem a possibilidade da gente conseguir fazer uma conexão com o Postgres. Vamos tentar essa conexão da seguinte forma. Conexão, a gente vai pedir aqui. E aqui a gente tem o get conexão, é ele que a gente vai chamar. Get conexão. var dump conexão, a gente vai ver se essa conexão foi gerada corretamente. Ok, gerou uma conexão corretamente. Vamos colocar até um /n aqui. Conexão do tipo link com PG Postgres SQL. Vou aumentar um pouquinho aqui também. Então, o próximo passo é a gente ajustar isso para conseguir fazer a conexão. Vamos fazer primeiro aqui com o usuário, né? Fazer a criação da nossa tabela. Não temos a tabela ainda, então a gente vai tentar carregar o usuário. Primeira coisa, require was persistência Postgres /usuário.php. Então a gente está aqui com a persistência do usuário. Aqui ao invés de hello, eu vou colocar aqui o nome do diretório completo para mostrar que foi carregado. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Echo /n e aqui eu coloco o diretório completo para mostrar que ele conseguiu carregar isso. Ok, ele conseguiu carregar o usuário também, mas esse usuário não está pronto. Conexão, acho que está pronto, eu vou fechar. O usuário não está pronto porque ele ainda está todo preparado para usar o MySQL. Ele não está preparado para usar o Postgres ainda. Alguns ajustes a gente precisa fazer aqui para ele usar Postgres. Por exemplo, criar tabela. No Postgres, create table, usuários, até aqui está tudo igual. O login ele pode criar desse jeito, baixar. Mas, para você fazer um autoincremento da chave primária, você faz um pouco diferente no Postgres. Você usa a palavra serial. Pelo menos a versão do Postgres que eu estou usando. E não precisa especificar. Só isso daqui é suficiente para fazer isso aqui é suficiente para fazer a tabela, normalmente. Aqui, a gente pode colocar um result ou pode colocar um return aqui logo e ele vai retornar o conteúdo. Se foi sucesso, se foi fracasso, como é criar se não existe. Se a gente tentar mais de uma vez e tiver tudo certo, ele vai simplesmente dar OK e não vai criar novamente a tabela. Então, o próximo passo que a gente faz é criar uma persistência usuário com o new persistência usuário. E vamos ver se essa persistência do usuário está funcionando. Var dump
Vamos ver se está criando a persistência do usuário. Ok, está criando um objeto persistência do usuário. E aqui a gente vai pegar o resultado dessa persistência, tentando criar a tabela. Cria tabela usuários. E a gente vê se essa tabela foi realmente criada. Vamos olhar aqui. Algum erro aconteceu. Vamos procurar. Create table if not exists. Ah, é claro, eu estou tentando aqui, ó, persistência do jeito que executa a query orientado a objeto, mas não é orientado a objeto que o Postgres que a gente está usando trabalha. Aqui a gente precisa colocar um pg query. A gente passa a conexão e passa a gente passa também a query. Isso aqui é algo bem padronizado. Então o que a gente pode fazer? Copiar esse daqui e substituir em todos os lugares. Né? Então aqui a gente já tenta criar a tabela. Vamos ver se ela vai funcionar. Ok, parece que criou a tabela. Para a gente saber se criou mesmo, a gente vai precisar de inserir um usuário. E inserindo o usuário, a gente precisaria de ver se ele já retornou essa senha ali. Se ele já retorna a senha do usuário. Então, qual que a gente pode começar? Inserir tem que ser o primeiro, se não tiver o usuário no banco de dados, ele não retorna a senha. É bem provável que isso aqui já funcione de uma vez, então a gente só muda isso daqui para return e a gente já pode tentar inserir um usuário. Vamos até copiar desse jeito aqui. A gente pode tentar insere usuário, um login Alice, senha 123. E a gente vê se inseriu. A primeira vez ele insere correto, a segunda vez ele tem que dar um erro, porque ele não pode inserir dois usuários Alice. Então, ok, ele retornou um resultado e não diz o que é, mas o segundo ele retornou falso. Então quer dizer que não conseguiu colocar o usuário Alice pela segunda vez. Isso é bom. Outra coisa que a gente precisa é alterar o get onde for necessário. Aqui a gente já tem a query, ela funciona muito bem, mas o número de linhas, para ver o número de linhas com Postgres é um pouco diferente. Eu uso pg num rows e aqui eu passo o result. Se ele for maior que 0, ele funciona. O fetchArray também é um pouco diferente. Aí a gente tem que passar aqui, ó, pg fetchArray. A gente passa o result e aqui a gente usa o null, né? Porque a gente quer o primeiro que aparecer. Ali para a gente só um é suficiente. A gente já pode testar se a gente consegue colocar, né, se a gente consegue pegar a senha de Alice e imprimir aqui. Como a gente faz isso? Aqui muda para get senha e manda só. Vamos ver. Ok, já retorna a senha da Alice, dá falso novamente, não consegue inserir. Parece que o usuário já está funcionando bem.
O que é que a gente precisa trabalhar agora é mensagem. Mensagem a gente vai ter que fazer basicamente a mesma coisa, só que algumas coisas a mais. Por exemplo, o timestamp funciona igual? Funciona igual também no Postgres, mas aqui a gente tem que mudar para serial e não precisa disso aqui. Quanto à chave estrangeira, eles funcionam, Postgres e MySQL funcionam de forma igual. Uma coisa que a gente precisa mudar é sempre como executa a query. Aqui a gente pode abrir novamente e pegar o que a gente já preparou para o usuário. Ó. Como executa a query. A gente altera todos os lugares. Aqui. Outra coisa que a gente precisa ver é como verifica se tem algum retorno. Veja que aqui a gente usa desse jeito, mas o Postgres é diferente. E também o fetch array. Aqui o fetch array também é diferente no Postgres. Ok. Vamos agora começar a testar se mensagem vai funcionar. Aqui a gente tem o retorno do result, o retorno do ID. Aqui a gente pode colocar return também, para retornar o remove mensagem, return do result, return do login, return das mensagens. Vamos pensar aqui, primeira coisa, a gente tem que conseguir importar. Então a gente vai requerer persistência Postgres barra mensagem.php. E aqui a gente testa se ele conseguiu fazer isso. Como? Echo. Vamos ver. Ok, ele conseguiu importar a mensagem sem erro. Agora, a gente precisa de criar um objeto persist mensagem. Persist mensagem. A gente vai new persist mensagem. Eu coloquei mensagem, vamos mudar aqui para mensagem. E um var dump do persist mensagem. Vamos ver. Alguma coisa aconteceu de errado aqui. Vamos ver aqui. Vamos conferir se o erro está aqui. Persiste mensagem, vamos ver. Ah, sim, o nome é persistência mensagem. Por isso que está errado. Ó. É persistência mensagem. E aqui, vamos ver se está tudo funcionando. Ok, ele retorna um objeto persistência mensagem e a gente pode continuar verificando se funciona. A gente vai ter que criar a tabela mensagem. Então, result recebe persistência mensagem, cria tabela mensagens. E var dump
result. Vamos ver. Ok, parece que foi sucesso. Depois de criada a tabela mensagem, a gente tem que criar uma mensagem. Para isso, vamos colocar aqui uma mensagem de exemplo. O cria mensagem. A função cria mensagem, ela já é importada aqui pelo modelo de mensagem. Quando a gente importa o modelo de mensagem, então cria mensagem. A mensagem a gente tem que saber o texto dela, teste. O usuário, a gente só tem Alice até agora. E uma data. Vamos colocar 2020, mês 12, Natal, às 12h34:56. Essa aqui é a nossa mensagem. Vou puxar um pouquinho para cá. Tudo bem. Eu vou tirar esse espaço aqui. Pronto. Agora que eu criei a mensagem, eu vou tentar inserir essa mensagem usando o salva mensagem. Olha só. Tem aqui salva mensagem. Vamos ver se ele salva. Result vai receber persistência. Persistência mensagem. Salva mensagem. Vou passar essa mensagem que eu acabei de criar. E aqui a gente vai colocar o resultado. Vamos ver. Parece que funcionou. Para a gente ver se funcionou ou não, a gente poderia carregar a mensagem. Né? A gente está aqui, ó, carrega mensagens, que ele tem que trazer todas as mensagens que estão no banco. A gente vai fazer isso aqui. Então, o nosso result agora vai ter o persistência mensagem carrega mensagens. Errei aqui. Mensagens que não precisa de nenhum parâmetro e o vardamp com o resultado disso aqui. Vamos ver. Ok, ele colocou duas vezes a mensagem de Alice no mesmo horário, porque a Alice aqui ele já está cadastrado. Aqui. Se a gente colocar o 57, a gente vai ver dois aqui do 56 e um do 57. Ok, 2,56 e um do 57. Vamos colocar um 58 aqui. Antes da gente testar o remove mensagem. O remove mensagem a gente vai passar a mesma mensagem aqui, ó. Vamos fazer aqui. E só no lugar de salva a gente vai chamar remove. E olha só, ele diz que deu certo aqui. Para a gente testar se isso realmente deu certo, vamos colocar aqui o 56, ele insere o 56 de novo, e aí depois ele remove todos os 56, e aqui a gente pede para colocar novamente depois de removido. Vamos ver? Então colocou 56, 56, 57, 56 e depois aqui no final ele bota só o 57. Se a gente colocar o 57, ele vai eliminar o 57 também. Os dois, né? Porque ele vai inserir de novo o 57 e vai eliminar depois. Olha só, 2,57 e vazio depois. Se a gente colocar 55 aqui, ele vai colocar 1,55 e vazio depois. Ok, parece que está tudo funcionando. Então, a gente já pode fechar essas partes aqui. Controle. E a gente já pode
usar o nosso controle. Veja que o nosso controle de persistência, ele importa o controle do MySQL. E o nosso controle total importa o controle de persistência. Ele não sabe qual é MySQL ou Postgres que está usando. Isso é uma vantagem para a gente. Quando a gente coloca aqui, isso é MySQL. Essas aqui são as mensagens que existem no MySQL. Se a gente mudar aqui para Postgres, se a gente fez tudo certo, ele já vai funcionar aqui, sem nenhuma mensagem. Já vai ter usuário Alice para colocar um teste, remover, inserir de novo, sair. Não vai ter o Bruce, porque a gente não colocou o Bruce no Postgres, mas a gente pode colocar agora e acessar com o Bruce, colocar a mensagem do Bruce, excluir, colocar de novo. E saiu. Então, a gente otimizou a interface para preparar o terreno, depois a gente fez um submódulo MySQL, gerou a partir do submódulo MySQL um submódulo Postgres, e depois a gente foi em um lugar só, trocamos uma palavra e todo o sistema parou de funcionar com o MySQL e passou a funcionar com o Postgres. O próximo passo que a gente vai fazer na nossa aplicação é melhorar a interface com o usuário usando JavaScript e algumas APIs que a gente mesmo vai criar.